Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 267 e minguando até 1023 dias, 7 de setembro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Sétima parte e última. Era a ideia de Deus de princípio fazer até a sétima parte. Então, essa parte ela vai ser a última desse título. Movimento da língua gloriado com Cristo. Ok? E primeiro eu quero que vocês compreendam o seguinte. Hoje, quando a gente falamos assim que o bem e o mal não existe, a gente temos que compreender que o bem e o mal são coisas de nossas consciências. Não existe essa ideia de bem e mal. Por que que eu estou dizendo isso? Deus é espírito, não é? O nosso corpo ele tem que ter um equilíbrio, é só isso. Um equilíbrio, é um equilíbrio. Um equilíbrio para você não levar violência, não criar o mal e para você não criar o seu próprio bem, porque é bem isso. Nós criamos o nosso bem e nós criamos o nosso mal. Como que a gente cria o nosso bem? Por exemplo, você quer um carro, né? E você vai trabalhar a vida toda para ter esse carro, por exemplo, um carro bom, uma casa, tal, essas coisas. Você quer ter uma esposa, quer ter uma família. Aí você está tendo um objetivo. Esse é o seu bem, é a sua emoção que você está depositando, a sua força, o seu trabalho diário. Esse é bem seu, é um bem seu, certo? É uma coisa que você se sente bem, que você vai se sentir bem. Mas aí ver que isso é bem pessoal para você, né? Ele passou a existir a partir de um sonho. Vamos falar isso. É a partir de um sonho. Mas aí como você não consegue de uma certa forma trabalhar isso na sua consciência de uma forma correta, esse seu bem ele vai se transformar em mal. Os seus desejos ele vai se transformar em mal, porque aquela emoção que você está acumulando para adquirir esse tal sonho, ele vai provocar em você uma crise. E você vai ficar deprimido, mal, mal. Até então, o certo é você ter um equilíbrio, certo? Um equilíbrio. Aí, o mal e o bem, ele vai ficar alinhado na espírito, na consciência. Você para pensar, irmão, fica tranquilo com o seu corpo. Deixa de sentir a emoção por um pouco de tempo. Fica parado. Não tem consciência, não tem nada. O seu corpo está parado. Ele é neutro. Não tem bem, não tem mal. Veja só como é que é as coisas. É assim que funciona. Não estou movimentando nada, não tenho nada na minha consciência nesse exato momento. Pronto. Não tenho sonhos, não tenho objetivo, não tenho nada. Estou parado, neutro. Mas agora eu quero, por exemplo, eu resolvi, vou movimentar o meu bem. Ah, eu quero ter uma família, eu quero ter um carro. Então eu vou trabalhar de uma forma honesta dentro do meu espaço, fazer isso o meu bem próprio, só o meu bem. Porque esse bem que eu estou falando que é bem são as minhas emoções, são aquilo que vai me deixar bem. Entende isso, irmãos? Aí nesse meio tempo vocês entendam dessa forma.
O meu bem não é o bem do outro, o meu mal não é o mal do outro, entende? E muitas das vezes o que eu tenho que tomar cuidado é para que eu não gere atos consequentes. Isso aí sim, aí ele já passa a existir. Quando você gera atos consequentes, você vai ver que ele existe, porque ele vai voltar para você de uma forma negativa, porque você vai ver que você está ferindo as pessoas, você está machucando o relacionamento social, então você vai dar a sua vida para a falsidade. Então, aquilo que não existia vai passar a existir. Por causa de quê? Por causa das suas emoções, por causa do seu bem, por causa do seu sonho, seu sonho sozinha. Aí você não está num trabalho missionário, você não está fazendo nada para Cristo, não está fazendo nada. Você só se quer se sentir bem dentro da sociedade, você quer só se sentir o super-herói. Aí esse seu bem é a desgraça do relacionamento social. Então, nesse meio tempo, ele não existe. Ele não existe. Tipo assim, nós entendemos dessa forma. O bem e o mal não existem. Deus venceu o bem e o mal, porque naquele tempo o bem e o mal eram as emoções dos corpos. Eles governavam pelas suas emoções, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, sobre aquilo que ele queria que os outros seria para ele. Veja que coisa muito cruel e explicativa da mesma forma, ao mesmo tempo explicativa. Olha só, imagina se a gente saber que o bem é a nossa emoção e que muitas das vezes está sendo negado por Deus. O bem que nós falamos que é bem é as nossas emoções. Ah, você não está me fazendo sentir bem, né? Você não faz nada por mim. Vocês entendem de toda forma, entende? Que o bem, ele ele existe, é uma harmonia. O que que significa harmonia? Eu me sinto bem na presença das pessoas e ela me sente bem na minha presença. Aí como que você sabe que isso é o bem? É uma forma neutra. Eu não estou me forçando para mim estar do lado dela. Eu automaticamente estou querendo e ela está querendo ficar do meu lado. Então isso é da forma natural. Não tem nada exagerado. Isso é natural. O bem é uma natureza de Deus, é uma coisa simples, é uma coisa humilde. Não é uma coisa assim grandiosa que serve para um corpo simples, não é nada disso. Às vezes as coisas simples são simples, para o homem simples é simples. Eu já entendo que tem pessoas muito, muito, muito felizes, né? Feliz que eu disse por quê? Por causa da sua simplicidade. Às vezes ele vai para a rua, senta na porta da casa, toma um café na porta, na rua, sentado na rua, toma um café. Aquele é o momento mais grandioso que ele está adorando a Deus da forma mais humilde, mais simples, está feliz dentro. Sentou na calçada da casa dele, olhando os movimentos, tomando um café na rua, observando tudo. Aí, o que está fazendo dele uma pessoa, né? Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinaliza o vídeo, pois isso é importante, ok? Aqui vocês poderia ser, né, Espírito de Deus, a glória de Deus seria aqui, e o Cristo dividido em três planos, certo? O Cristo, ele sempre é um movimento que Deus saiu da sua criação para formar o Cristo, né? É bom sempre estar repetindo isso. Aí dentro do Cristo, Deus se aplicou uma disciplina, né? E essa disciplina, ela também flexionava os corpos. E qual que seria a flexão dos corpos? A flexão do corpo é o anticristo. É vocês trabalhar com o corpo flexionado, para que vocês não agem de violência com os seus irmãos, para que vocês não neguem as emoções dele, porque a emoção deles não são as suas emoções, e a emoção sua não são a emoção deles. Vocês têm que compreender isso. Então, no meio desse entendimento, existe essa ideia do anticristo, do antissocialismo. Ele
é um corpo que não é corpo, certo? Mas até então, você pode dar a existência para ele, dar a consciência para ele, dar consciência para ele de uma forma espiritual. Mas entenda, irmão, se você cometer erro com esse, ele vai voltar por atos consequentes. É bom você sempre estar lembrando dos atos consequentes, porque até que você machuque as pessoas, você violenta as pessoas, você gere atos consequentes, aí ela vai vir de uma forma negada para o seu corpo. Então, isso tudo vai ficar negado dentro de você, vai vir de uma forma de cumplicidade negativa e vai gerar atos consequentes. Então, se você vai trabalhar, fica do lado de fora consciente, defende os seus direitos e pede um relacionamento, ou você pede um relacionamento consciente, ou você vai trabalhar um trabalho missionário. E quando é trabalho missionário, é consciência em Cristo. Consciência em Cristo, muitas das vezes, eles têm que usar o anticristo para flexionar o seu corpo e do corpo do outro, para não haver violência. Existem vários blogs diários explicando sobre isso, para que vocês entendam e deixem de ser uma vítima social, acompanhe tudo, ok? Vou voltar um contexto antes que eu estava terminando, porque eu acho muito importante, certo? Para que vocês compreendam a funcionalidade do anticristo, certo? O anticristo hoje, no dia de hoje, nessa filosofia moderna, ele é muito importante. Muito importante para que, eu já disse isso, vou dizer de novo, sempre vou dizer, não dá para você falar com a pessoa que está vivendo aquilo que ela pensa que tudo é certo para ela, que vive a sua emoção. Não dá para você dizer para ela uma coisa diretamente, mesmo porque isso seria um relacionamento social. Mas aí o que temos que fazer? Ficar unido, né? Às vezes o anticristo deixa essa ideia, cria a ideologia, deixa as pessoas junto para que o juízo venha, todas as coisas venham aí de todas as formas, ok? Vamos para esse contexto para a gente finalizar de vez essa sétima parte, movimento das línguas gloriado com Cristo, ok? A verdadeira função da criação do anticristo, e sendo este o último da criação de Deus, é flexionar os corpos de Cristo para que as vossas liberdades sejam um caminho amplo de conhecer a Cristo. Consequentemente, o bem e o mal de todos os corpos de Cristo, sendo o mal é a negação do bem, e sendo o bem é a negação do mal. E, sendo que a força da união é um bem de todos que servem a Cristo, sendo este uma consciência do Cristo, e a outra consciência vai flexionar as emoções dos corpos de Cristo para que este mesmo permaneça ou pelo bem ou pelo mal. E dessa forma não pode haver negação, pois todos o bem e todo o mal é arrebatado para o anticristo. Isso é graça, né? Independente de qualquer coisa, todos nós vamos estar diante de Deus e de Cristo, né? Vamos estar dentro de Cristo e diante de Deus, diante de Cristo, ok? De uma certa forma, é assim que a gente vamos entendendo as coisas. Quando a gente falamos dessa ideia de negação do bem, né? Sendo o mal é a negação do bem, você já parou para pensar? Quando você tem uma coisa boa, vai depender muito da sua consciência. O que você acha que é bem? Por exemplo, hoje, o que os atos conscientes pensam que é bem? O que é bem para ele? É a união de todos os corpos e trazer o juízo. Isso é o bem para eles. Mas muitas pessoas olham aí, por exemplo, um político e falam, é mal. Então,
elas vão negar esse bem que o consciente pensa que é bom, é que eles estão trabalhando pelo bem, mas eles não vão saber, então eles vão negar. Negado, está negado. Eles vão falar isso é bom trabalho, vai perseguir as pessoas que estão fazendo o trabalho social por causa de quê? Por causa das suas emoções próprias. Elas vão entender que o bem dela, que aquele determinado trabalho não está servindo para ela. Mas no final dela você vai ver que todos estão servindo as mesmas funcionalidades, certo? Movimentando as mesmas coisas para que todos fiquem juntos. As organizações religiosas, ela cria uma ideia de globalização, de ideias unidas, de todos estão unidos pelo mesmo motivo, pelo um juízo final, os religiosos, os políticos, tudo quanto é tipo de coisa dentro da sociedade hoje está envolvido pela força da união. E às vezes você olha para a pessoa fazendo um ótimo trabalho. Eu já vi hoje muitas pessoas dentro da internet executando um ótimo trabalho sendo negado. Um ótimo trabalho, muito bom. Mas as pessoas não sabem que isso é o bem delas, de que de uma certa forma ela está sendo protegida por esses trabalhos, está sendo protegido por esses trabalhos. Imagina se as coisas tiver, se não tiver o controle sobre essas coisas, tudo vira um caos realmente, fica um desequilíbrio total. Aí como que as inconsciências pensam sobre isso? Elas pensam que é o fim do mundo, que tudo acabou. Isso é o mal delas, entende? Porque isso é realidade para ela. Elas estão habitadas de uma forma que a emoção dela é certa, que aquela ideia que ela está pensando é certa, mesmo porque ela não tem a consciência dos outros trabalhos que estão sendo entregues a Cristo, dentro do Cristo. Ela não tem ciência disso. Ela olha para uma pessoa fazendo um trabalho, às vezes se entregando, né, a um trabalho social, e ela já pensa que aquilo é mal. Aí o bem dela vai contra o mal dela vai contra o bem. E o bem desse aqui que está pensando que é o bem vai contra o mal dela, né? Porque para ele a consciência vai entender que aquele comportamento emocional é mal. E aquela a pessoa que está com a emoção que está sendo positiva para ela, ela vai entender que esse comportamento de cá é mal. Então, é um bem que nega o mal e o mal que nega o bem. Aí você vai dizer, como é que entende isso? Tudo é uma coisa só, né? Eles não têm ciência de nada, não têm consciência, nenhum outro vai criar mau relacionamento se a gente não tiver uma ideia de se flexionar sobre essas coisas, vamos criar é, ideologia até pelas coisas que são boas, que são honestas, sabia? A gente faz isso. A gente muitas das vezes entende uma coisa que é boa, por exemplo, eu sou um cristão. Aí eu acho que isso é uma pronúncia minha que determina o meu bem. Mas aí o outro já não é cristão, por exemplo. Aí eu tenho que brigar com o outro porque ele não é cristão, porque ele não admite a minha forma de eu entender as coisas. É uma complicação. Entende que essa emoção, ela nunca vai bater com a do outro, do relacionamento social, porque são coisas únicas, são coisas sua, é dele, é dele. Então não temos que discutir essas coisas dentro da sociedade, ok? Vamos seguir em frente para mais este contexto que também eu já vou trazendo ele retomando ele, ok? Todos os corpos de Cristo são o anticristo, na sua forma de pensar e agir, seja atos inconscientes ou atos conscientes. Os atos inconscientes, eles vão se aplicar a duas ideologias, uma para ajudar a fazer a força contra o mal, seguindo religião da força da união, e para isto eles mesmos fazem o bem para a força da união. Porém, existem outros que geram atos consequentes nos corpos. Estes atos, eles não podem ser um bem nem de um corpo e nem do outro, pois este mesmo é violento no corpo e dissimula discórdia, ódio a favor de sua própria emoção.
criando ideia de pensamento sobre si e sobre o relacionamento social. Só confirmando mesmo, né, o que eu estava tendo dito. Se vocês acompanhar tudo, vocês vai ficar cientes. Se puder, vocês volte o vídeo, retome o vídeo, né? Veja outros vídeos que tem dentro desse canal, que é muito interessante. Vocês vai deixar de ser essa vítima social e vai estar sendo gloriado com Cristo de todas as formas, ok? Vamos entendendo de todas as formas e assim a gente vamos seguindo em frente, ok? E para os atos que não que e para os atos que são conscientes, eles vão ter consciência em Cristo e no anticristo. Este ideal deixa as consciências deles amplas para manobrar a sua consciência e do relacionamento social, podendo se aplicar em várias ideologias sem gerar atos consequentes para si. Porém, e quando se aplica aos atos de outros corpos, este mesmo fica neutro de suas próprias ações, para que a força da união permaneça pelo bem ou pelo mal, de um corpo e outro. Quando você está no trabalho social, a nossa emoção tem que ser o mais neutro possível, né? O que eu quero dizer? A pessoa que está no trabalho social, se ela deixar muitas das vezes, o que muitas das vezes a prática comum para um relacionamento social é ele permitir que o sonho de Deus se realiza nele. Então, nesse meio tempo, ele não vai ter sonho. É isso que é ficar neutro. Aí, se a pessoa te perguntar para você que está no trabalho, você, qual que é o seu sonho? Eu não tenho sonho. Nós vivemos o dia a dia, hoje e amanhã, hoje e amanhã. Só isso. Vamos viver até onde nossos olhos vê, está vendo, está se conscientizando, porque isso fica para você, todo dia fica bom. Quando você está correndo atrás do seu sonho, você fica sendo negado, as suas emoções ficam sendo negadas. Então, a gente tem, se você está no trabalho social, tem que tomar cuidado para que esse sonho seu não vire uma coisa, para que o sonho de Deus não se torne uma coisa pessoal para você, porque é diferente, certo? Porque imagina, hoje, por exemplo, eu tenho um trabalho de ser, eu tenho uma consciência de ser uma grande pessoa dentro da sociedade. Se eu quero isso para mim, eu já vou estar negando o sonho, o sonho de Deus. De, quando eu quero uma coisa para mim, eu nego de Deus. Então, viver o dia a dia, isso é a coisa mais boa que tem. Amanhã não importa. Ah, tem 20 pessoas só inscritas nesse canal. Não importa. Não importa, é o dia a dia. Trabalho social é de Deus. 20 pessoas é de Deus, né? Milhões de pessoas, 300 milhões é de Deus também, né? Para mim, para um corpo físico e emocional, não vai fazer diferença até então. E vocês compreendem isso, certo? É assim que a gente compreende as coisas. Vou terminar com mais um título que eu tenho o hábito de terminar esse título com mais esse título, terminando esse blog, esse último blog, que era Deus do Início, uma ideia de fazer 7 blogs diários. Então vamos terminar com esse título. Assim eu termino este blog diário, conhecendo no meu ritmo que a formalidade de Deus se divide em 2 planos. Uma para o seu espírito e que se aplica à sua sabedoria, e outro plano para se aplicar o seu poder. E se este poder for negado pelo espírito de sua sabedoria, este mesmo forma Cristo. Este Cristo, ele mesmo, pode habitar com a sua sabedoria. E desta forma nasce o terceiro plano. E este terceiro plano, este mesmo é a negação do primeiro plano e do segundo plano. E de forma
que este ideal se aplica ao movimento do Espírito de Deus e não de um corpo comum, sempre da direita para a esquerda, para expulsar o mal dos corpos de Cristo para fora de vossos corpos, formando o anticristo de um corpo comum, e se, arre- ar- e se encarregando de todas esta ação dos corpos, todas essas ações do corpo, se encarregando dela. Quando Deus fez um movimento para Cristo, que Deus fez um movimento para Cristo, então ele, de uma certa forma, ele conseguiu unir todos os corpos, uniu e derramando graça sobre eles, certo? É comum hoje vocês entender que muitas das vezes muitas pessoas elas têm um relacionamento íntimo com Deus, têm a consciência de Deus. Isso mostra tão grande né? Esse nosso Deus, ele é muito bom. Quando ele faz esses trabalhos dentro do Cristo, ele aplica. O Cristo, eu já tenho dito, é muito, 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 muito interessante. Ele é muito, muito interessante. Várias formas de você compreender ele, várias formas de compreender ele. Tem várias formas, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo. Este blog diário vai ficando por aqui, terminando com esse título, né? Movimento das Línguas, gloriado com Cristo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.